que está preso desde a semana passada, considera a prisão dele um erro e espera que essa decisão seja reconsiderada. Igor, a gente tem atualizações sobre esse caso? Temos sim, Adriane. A defesa do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, já apresentou um pedido de revogação dessa prisão preventiva na Polícia Federal e a expectativa é que esse pedido seja acatado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como você bem adiantou, a defesa considera essa prisão preventiva um erro com base na lei, dizendo eles com critérios da própria Constituição. Eu conversei por telefone com o advogado do Silvinei Vasquez. Ele disse que há contra Silvinei a imposição de 6 crimes contra ele. Só que ele diz que para se decretar a prisão preventiva, esses crimes precisam ter uma pena superior a 4 anos. E de todos eles, apenas o suposto crime eleitoral que Silvinei Vasquez teria cometido é o que tem uma pena acima de 4 anos. A pena pode chegar a 6 anos de prisão. Que crime é esse? É de violência política, de impedir que as pessoas exerçam o direito político. Essa pena pode chegar até 6 anos de prisão, de acordo com o Código Eleitoral. Só que a defesa de Silvinei Vasquez alega que para se caracterizar crime político, precisa ser imputado violência sexual, o que não houve, violência física, o que não houve, ou violência psicológica. E aí ele diz que os investigadores tentam mantê-lo preso preventivamente por causa de uma suposta violência psicológica contra eleitores da região Nordeste. Só que ele diz que a lei que impede, que traz esse regimento a respeito da violência psicológica, do emprego da violência psicológica, tem que ser mediante a cor, o sexo, a religião ou a etnia. E em nenhum momento desses, Silvinei Vasquez, segundo a defesa, exerceu esse tipo de discriminação, ou seja, não houve violência psicológica. É com base nesse argumento que a defesa de Silvinei Vasquez quer que o pedido de prisão preventiva seja revogado já nessa semana. Eu conversei com ele para saber se realmente houve algum tipo de perseguição política. A defesa de Silvinei Vasquez disse que não houve nenhum tipo de perseguição política, até porque alguns documentos que comprovam a inocência de Silvinei Vasquez ainda não foram analisados pela Polícia Federal. Ele acredita também que assim que esses documentos forem analisados, a prisão preventiva vai ser revogada. Eu lembro a vocês que o ex-diretor-geral da PRF foi preso numa operação da Polícia Federal na semana passada, porque foram encontrados provas que poderiam comprovar que ele tentou atrapalhar o processo eleitoral no segundo turno das eleições, em outubro do ano passado. À época, o ministro Alexandre de Moraes tinha pedido para a PRF e outros órgãos de trânsito não fazerem nenhum tipo de fiscalização, nenhuma blitz ali nas rodovias. Só que a PRF descumpriu essa medida e pelo menos 500 fiscalizações foram feitas nas primeiras horas de votação em estradas nordestinas, onde o presidente Lula tem mais apoio popular. E, paralelo a isso, Silvinei Vasquez teria pedido nas redes sociais dele votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, no entendimento de Alexandre de Moraes, ele agiu politicamente, descumpriu uma medida que foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral e acabou interferindo no processo de votação. A gente fica, então, aguardando a resposta de Alexandre de Moraes a esse pedido de revogação da prisão preventiva. A gente segue acompanhando, mas já tendo uma ideia, né, do que deve ser considerado aí, afinal de contas, foi ele mesmo que determinou a prisão e ele que vai ter que reconsiderar ou não. Então, a gente já consegue ter uma noção, a não ser que a defesa consiga ser muito eficaz para reverter essa decisão que já foi tomada. Agora, Igor, ainda falando de Brasília, né, por aí as coisas estão fervendo, principalmente em relação às novas descobertas e declarações relacionadas às joias. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro vai depor a respeito desse assunto, né, vai prestar esclarecimentos à Polícia Federal. Pois é, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já se posicionou a respeito dessas novas acusações envolvendo outras joias que até então a gente não sabia da existência
delas, e a defesa disse que o ex-presidente sempre agiu dentro da lei e que nunca tentou pegar para si esses presentes luxuosos. O fato é que o depoimento do ex-presidente vai ser marcado para essa semana, não só a dele, mas também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora, nos bastidores, nós temos um interlocutor dentro da Polícia Federal que nos afirmou que já há elementos suficientes para que seja decretada a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. No entanto, nesse momento, a Polícia Federal pediu mesmo a Alexandre de Moraes, ministro do STF, que haja a quebra do sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro. Somente depois disso e depois do depoimento vai ter a análise da possível prisão do ex-presidente. Foi isso que disse um interlocutor nosso dentro da corporação. O que aconteceu é que a Polícia Federal interceptou novas conversas do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Nessas conversas com outros assessores do ex-presidente, Mauro Cid afirma que está com cerca de 25 mil dólares, que seriam de joias que foram revendidas no exterior e que deveriam ser entregues, esse montante deveria ser entregue para o ex-presidente em espécie, para não deixar ali a movimentação financeira em conta bancária registrada. A Polícia Federal achou isso muito estranho. E então começou a investigar o passo a passo dos presentes luxuosos que o governo federal recebeu desde 2019. O que aconteceu é que vários presentes foram identificados e alguns deles foram revendidos no exterior em sites de venda, inclusive um relógio da marca Rolex e outro da marca Patek Philippe, que foi vendido por algo em torno de 330 mil reais. Ainda foi averiguado que todo esse dinheiro foi depositado na conta do pai do Mauro Cid, uma conta do exterior. E quando o Tribunal de Contas começou a pedir essas joias de volta, então um advogado da família de Bolsonaro, o Frederico Wassef, recomprou esses objetos, entregou para Mauro Cid e depois disso ele entregou para o Tribunal de Contas da União. Então, as investigações, elas acabam apontando para um grande esquema de corrupção, onde joias milionárias que deveriam ser incorporadas ao acervo da União foram incorporadas indevidamente ao acervo pessoal de Bolsonaro e não bastasse isso, acabou sendo revendidas, essas joias acabaram sendo revendidas e o dinheiro seria entregue para Bolsonaro. É isso o que diz o relatório da Polícia Federal, de 105 páginas. Eu li cada página desse relatório e acaba afirmando exatamente isso. Esse desvio de rota das joias, revenda e dinheiro sendo aplicado a pessoas ligadas a Bolsonaro e depois sendo entregues em espécie para o ex-presidente. A gente vai seguir aguardando isso também, viu, Adriane? A gente fica nessa expectativa, né, de como deve ser esse depoimento. É mais um depoimento que o ex-presidente faz à Polícia Federal e agora, nesse caso específico das joias e dessas novas declarações e desse processo de investigação que está em andamento. Me chamou a atenção o valor de 350 mil reais por um relógio. Eu fiquei impactada, né? Preço de uma casa. Realmente é algo que levanta suspeição. O Igor falou sobre venda, aí depois percebeu que foi descoberto, compra de novo, devolve as joias para parecer que não aconteceu todo esse trâmite, que é o que a Polícia Federal está apurando agora. Obrigada, Igor, pelas informações. O número de vítimas dos incêndios no Havaí, os mais letais em mais de um século nos Estados Unidos, chegou a 93 pessoas e pode aumentar de acordo com as autoridades, em meio às duras críticas à gestão da crise por parte do governo. O número de pessoas que morreram nos incêndios no Havaí não para de aumentar. Segundo as autoridades, já são 93 vítimas. Apenas uma pequena parte da área queimada pôde ser vasculhada em busca de corpos. Nenhum de nós sabe ainda a magnitude do desastre, reconheceu o chefe da polícia do Maui, John Pelletier. O calor das chamas era tão forte que os corpos recuperados são difíceis de identificar, afirmou o chefe de polícia, acrescentando que apenas 2 deles puderam ser identificados por enquanto.
Os familiares dos desaparecidos foram chamados para fazerem testes de DNA para tentar identificar os restos mortais encontrados. De acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências, o incêndio afetou ou destruiu mais de 2.200 estruturas no povoado costeiro de Larraína, no oeste do Mauí. A agência estima as perdas em 5,5 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 27 bilhões de reais. Larraína é uma localidade de mais de 12 mil habitantes que já foi a capital do Reino do Havaí, ficou em ruínas e suas lojas, hotéis, casas e restaurantes reduzidos a cinzas. A Procuradora-Geral do Havaí, Anne Lopes, anunciou a abertura de uma investigação sobre como a crise foi gerenciada, com uma revisão exaustiva da tomada de decisões críticas e das políticas em vigor na região. Foi desesperador. As imagens do incêndio aqui já é depois do rescaldo, o trabalho de tentar identificar as vítimas. As chamas que tomaram conta do Havaí, elas tinham uma proporção gigantesca, porque o calor está muito forte na região, mas existe muitas rajadas de vento. Se você observa o ferro todo retorcido, os veículos todos destruídos, você imagina o impacto dessas chamas em uma pessoa. Tanto que é difícil conseguir fazer a identificação dessas vítimas por conta do estado em que elas ficaram. Preciso fazer exames de DNA de arcada dentária ao identificar que alguém está desaparecido. E às vezes são famílias inteiras, muita gente que se lançou ao mar para tentar sobreviver a esse incêndio. Como eles têm feito as buscas depois de tudo isso? Cães farejadores estão nessa área para tentar identificar se existem restos mortais. E eles conseguiram até agora cobrir só 3% da área, ou seja, esse número de 93 pessoas mortas pode ser ainda muito maior, infelizmente. E uma grande operação de segurança foi realizada pelas autoridades equatorianas para transferir de um presídio o líder do grupo criminoso mais poderoso do país. Ainda nesse domingo, o jornalista Christian Zurita foi anunciado como novo candidato à presidência. Ele vai assumir o lugar na disputa das eleições agora, já no dia 20 de agosto. Com uma mega operação militar, autoridades equatorianas transferiram de presídio no último sábado o líder do grupo criminoso mais poderoso do país, a quem o candidato presidencial Fernando Villavicencio acusou de tê-lo ameaçado. Villavicencio foi morto a tiros na última quarta-feira. Cerca de 4.000 policiais entraram fortemente armados e em veículos militares blindados ao Centro de Privação da Liberdade Regional número 8 de Guayaquil, onde estava preso José Adolfo Macias, conhecido como Fito, e chefe do temido grupo criminoso Los Choneros. O presidente equatoriano, Guilherme Lasso, informou por uma rede social que Fito foi transferido para La Roca, um presídio de segurança máxima. Também no sábado, o partido de Centro Construir informou que a ambientalista Andrea Gonzalez, que integrava a chapa de Fernando Villavicencio, assumiria seu lugar na disputa das eleições de 20 de agosto. Mas a sigla mudou de ideia, temendo que as normas eleitorais invalidassem a chapa. E neste domingo anunciou o jornalista Christian Zurita como seu novo candidato à presidência. Christian Zurita, que apareceu vestido de colete à prova de balas, assim como Andrea Gonzalez, era amigo de Villavicencio e, junto com o candidato morto, desvendou o caso de corrupção que resultou na condenação do ex-presidente Rafael Correa a 8 anos de prisão. O Equador segue em estado de exceção, por conta desse homicídio e dos demais, As gangues estão tomando conta ali do país. A Gonçalves seria a substituta direta, afinal de contas era vice na chapa de Fernando, porém poderia ter ali um problema legal, então eles decidiram lançar um outro nome, o partido ao qual ele pertence. E a eleição está prevista agora para o dia 20, então daqui a 6 dias o Equador, mesmo dentro dessa crise, vai manter as eleições presidenciais. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.